Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A santa paz de Deus em todos os corações. Vamos cultuar mais essa noite na presença do Senhor. Irmão N fez o culto agora mais cedo, online, às 10 da manhã, e agora às 18h30 aqui junto de toda a Irmandade, sabendo que hoje nós ainda permanecemos em lockdown, então o culto não pôde ser presencial, vai ser só online, tá bom? Mas terça-feira às 14 horas, culto normal, quarta-feira às 20 horas, culto normal também. E no próximo final de semana entramos em lockdown de novo e depois esperamos em Deus, vida normal para todos nós, tá bem? Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 273. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 376 para nós orarmos ao Senhor. 376.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus nesse momento. Vamos buscar a presença do Senhor em santa oração, pedindo a Deus que venha visitar as nossas almas, nos encher de paz, de esperança, de fé, para que estejamos também ligados nessa comunhão maravilhosa. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações com a sua presença e nos ajudar, amados irmãos, a entender sempre a sua vontade na nossa vida. Às vezes nós nos chateamos, ficamos aborrecidos, reclamamos bastante por alguma coisa que nos sucedeu, mas Deus sabe de todas as coisas. Até mesmo esse lockdown que a gente está passando novamente, a gente entende, tudo é permissão de Deus. Por mais que nós não gostemos, que traga para alguns dissabores, até prejuízos materiais, mas nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Devemos, portanto, nos resignar na presença de Deus, entregar o nosso coração ao Senhor, deixando Ele fazer a sua obra na nossa vida, conforme a sua santa vontade. Então, nesse momento, ore junto a nós, clame ao Senhor junto de nós, para que o Senhor possa também visitar o teu coração. Vamos ajoelhados, em comunhão, buscar a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Eterno, soberano e grande Deus,
Pai de toda consolação, de toda graça e de toda perfeição. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhados em santa oração, para Te agradecer nesse domingo à noite por Tu teres movido nossos corações a assistir o Teu santo culto a Ti, o santo culto a Ti. A nós que viemos até a Tua casa cumprir a nossa missão de trazer a mensagem da Tua palavra, ao Teu povo que desejou estar aqui junto a nós, mas não pôde por causa da pandemia. Esperamos ao menos que possam estar guardados nos seus lares, Senhor, protegidos, protegendo também o nosso próximo, aquele mais frágil que está perto de nós. Oramos por cada um dos pedidos de oração da nossa Irmandade feitos na live, feitos nas páginas, no WhatsApp e de todas as outras formas de comunicação que são possíveis. Recebemos inúmeros pedidos diariamente, mas o Senhor é aquele que conhece cada coração. O Senhor conhece o intento de cada coração. Tu és o Deus que fará a sua boa obra na nossa vida, segundo a multidão da tua misericórdia. Oramos pelos que estão hospitalizados, pelos que estão passando pela Covid, os que estão passando pelas mais diversas enfermidades, como as irmãs Camilinha, a irmã Júlia, a irmã Juliana, Senhor eterno, a irmã Patrícia, a irmã Meire, Senhor, a irmã Virgínia, a irmã Ana. Senhor, queira tomar essas tuas filhas nas tuas mãos e dar a elas a libertação segundo a multidão das tuas misericórdias. Queira abençoar também a nossa Irmandade, que está viajando a passeio, a trabalho, visitando seus entes queridos, os seus parentes, onde quer que estejam, esteja o Senhor também os protegendo, os guardando com a sua mão santa de misericórdia. Abençoa nessa noite o santo culto, manda do céu a tua santa palavra e fala, Senhor, com as nossas almas. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos e precisamos muito ouvir-te, precisamos muito compreender-te melhor, e entregar, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos e intenções na palma das tuas mãos. Senhor, abençoa toda a nossa Irmandade, onde quer que esteja, e a nossa equipe que trabalha para que esse culto chegue no ar, queira tocar em cada coração e dar o pago segundo a multidão da tua misericórdia. Assim, ó Deus, guie o santo culto, para que tudo transcorra bem, guiado pelo Teu Espírito. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2020. Termina hoje o lockdown aqui no estado de São Paulo, né, à meia-noite de hoje para amanhã, até as 23h59 de hoje. Portanto, terça-feira agora, depois de amanhã, às 14 horas, nós teremos culto normalmente aqui no Alphaville, tá bom? Culto normal às 14 horas. E na quarta-feira, dia 30, é o último culto do ano, também culto normal, para nós aqui, presencial e online. Na terça-feira tem o culto presencial às 14 e às 20 horas o culto só online, tá bom? Quando for no outro sábado e no outro domingo, aí a igreja está fechada de novo, porque é lockdown de novo. E depois a gente espera que segue vida normal, né? Ou dentro do que é possível normal. Então, recapitulando, depois de amanhã, terça-feira às 14 horas, tem culto ao vivo presencial e online aqui nessa igreja. É o penúltimo culto do ano. E quarta-feira, dia 30, às 20 horas, culto presencial. Pode vir na igreja, às 8 da noite e também online. É o último culto do ano, para a gente se despedir desse ano tão difícil aí e festejar o próximo ano com bastante alegria na presença do nosso Deus, tá bem? Então não se esqueçam, estejam juntos de nós, cultuando nesses próximos dias. Aqui do meu lado direito está o nosso QR Code, você vai ver na tela aí, do seu lado esquerdo, e também o número do nosso WhatsApp. Chama, entre em contato para pegar maiores informações, procurando acessar a mais próxima da sua casa. Na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix, para aquele que quer contribuir com a obra de Deus, ajudar nas coletas, nos dízimos e ofertas.
É o nosso e-mail, que é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2 L's e E no final, tá bom? Mas também tem os dados bancários, que é no Banco Bradesco. Os irmãos poderão ver na descrição do vídeo. O que Deus tocar no coração é muito bem-vindo. Vamos cantar mais um hino para a palavra? Hino 307, 307. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Diz aqui, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, todos nós conhecemos bem essa palavra, que conta de quando Pedro foi livre da prisão. O rei Herodes achou por bem de maltratar os cristãos, porque os judeus se agradaram disso, acharam boa esta palavra, essa ação, e começaram a perseguir aqueles que pregavam o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha sido ascendido, já tinha passado pela ascensão, subido a Deus. Mas ainda enfrentavam muita resistência na pregação da palavra, na divulgação do reino, porque aqueles que detinham o poder religioso, que detinham o monopólio da religião, não queriam abrir mão desse monopólio, desse poder, desse controle, do qual eles exerciam sobre toda aquela nação, sobre todo o povo como um todo. Essas prisões também chegam nas nossas vidas, amados irmãos. Elas vêm na forma de um vício, vêm na forma de uma dificuldade no casamento, uma forma de dificuldade no trabalho, na escola, nos estudos como um todo também, uma dificuldade aqui na própria igreja, um problema, uma desarmonia, um desajuste entre irmãos, é muito fácil de acontecer, até porque temos opiniões diferentes, somos pessoas distintas. Então Deus nos traz essa noite de domingo, essa palavra, primeiro para que nós identifiquemos qual é a nossa prisão. Pedro já tinha se entregue, irmãos, ele mesmo já tinha se entregue, porque
Ele viu que estava preso, que não podia fazer mais muita coisa. Tiago tinha sido morto ao fio da espada. Então, já imaginava qual seria o fim dele, o que pretendiam fazer-lhe. Estava meio que acomodado, esperando a morte chegar. Talvez tivesse desistido. O que não é reprovável, irmãos, porque 4 quaternos de soldado, amarrado pelas mãos, pelos pés, para onde ele poderia fugir? Para onde ele poderia ir? O que mais ele poderia fazer? Nada. Chega um momento na nossa vida que nós também agimos assim. Senhor, eu vim até aqui. Daqui para frente está na tua mão. Eu não tenho mais o que fazer. Não tenho mais com quem falar, não tenho mais onde buscar, não tenho mais onde correr, não tenho mais nada para fazer. Porém, irmãos, quando os nossos recursos terminam, quando os nossos recursos acabam, amados irmãos, os de Deus estão apenas começando. A nossa paciência, a nossa força, a nossa perseverança, a nossa coragem são limitados. Eles acabam em algum momento, desfalecem, fraquejam, mas Deus não. Deus não. Deus é maravilhoso. Deus é Deus. Deus tem o domínio, o controle total sobre a nossa vida. E o Senhor está enviando essa palavra para nós essa noite para dizer isso para todos nós. Independente de qual prisão você se ache nesse momento, do tamanho que ela seja, da força de te guardar que ela tenha, de te prender que ela tenha, a palavra vem te dizer essa noite: o meu anjo vai te tirar daí. Glória a Deus. O anjo de Deus vai te tirar da tua prisão. Mas é necessário que você creia. Os irmãos viram que o anjo não trasladou Pedro. Podia sumir aqui e acordar lá na rua, né? Sumir aqui e aparecer lá na rua. Mas não. Teve que levantar, teve que crer, teve que amarrar a sandália, teve que pôr a capa, teve que ir até a porta de ferro que dá para a cidade, para a rua. Teve que seguir algumas diretrizes. Então você entende que você e eu também temos que seguir algumas diretrizes da palavra de Deus? Temos que ir atrás daquilo que Deus nos manda ir atrás, fazer exatamente aquilo que Deus nos manda fazer. E o Senhor está mandando a sua palavra para te dizer: segue os meus conselhos, siga as orientações da minha palavra, e eu te prometo, eu te garanto, você vai sair desta tua prisão. Glória ao nome santo do Senhor. Mas não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer, não é da maneira que a gente quer. O Senhor opera conforme lhe convém. Ele entra na hora que ele acha necessária e sempre é a hora certa. Ele trabalha naquilo que o Senhor sabe onde deve trabalhar. E muitas vezes nós estamos preocupados. Deus podia fazer com isso, falar com aquele, tocar o coração daquele outro, mexer nesse lugar, mexer com aquela pessoa. Não, irmão. Pedro já tinha desistido, Pedro já estava desesperançoso. Ele sabia que mais hora ou menos hora teria uma morte difícil. Haja visto que teve, foi crucificado de ponta cabeça depois. Mas não por opção de Roma, por opção sua. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como foi meu mestre, então me crucifica de ponta cabeça. Até onde vai a fé? A crença, a entrega total e absoluta a um objetivo, a um ideal. Ele acreditou naquilo e morreu por aquilo, pela sua fé, pelo seu Deus. E essa noite essa palavra vem dizer para todos nós: firma bem as tuas estacas, passa a crer mais no Senhor. Se você não tem crido, busca motivos para crer, busca artifícios, busca meios, orando, jejuando, fazendo campanha, congregando mais. Vai atrás desses teus objetivos, vai atrás desses teus sonhos, vai atrás desse relacionamento próximo com Deus. A palavra fala
de uma comunhão íntima entre Jesus e os crentes. O Senhor quer junto a nós uma comunhão íntima, uma comunhão próxima, uma comunhão profícua, produtiva, que gere resultado. A palavra fala que gere em nós frutos para a honra e glória do nosso Deus. A tua prisão está acabando, diz o Senhor. Aquele que te aprisionou já não poderá te aprisionar mais por muito tempo, porque o anjo de Deus está indo te buscar. Quando o anjo tocou em Pedro, caiu, irmão, as correntes que o amarravam, caiu aquilo que o prendia, caiu aquilo que o fazia desacreditar na sua salvação naquele momento, que o fazia descrer na possibilidade de salvar-se. E hoje o anjo de Deus toca na tua vida no nome de Jesus. E te diz o Senhor, vai cair toda a cadeia da tua vida. Vai cair toda a cadeia da tua casa, toda a cadeia do teu casamento, toda a prisão da tua mente e do teu coração. Os pensamentos que te aprisionam, uma teimosia, um vício, um costume recorrente de brigar, tudo isso são formas de prisões que o Senhor está cortando agora no nome de Jesus pela palavra. O Senhor está caindo, derrubando as cadeias. O Senhor está abrindo as portas para que você saia para a rua. E saiba que essa tua prisão, essa tua libertação da prisão é fruto de oração. Como foi fruto de oração a libertação da prisão de Pedro? Seus amigos, seus companheiros estavam na casa da mãe de João orando por ele. E a palavra diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Saiba que tem uma igreja orando por você. Pode ser que sejamos nós aqui na CCA, ou da igreja onde você se congrega, ou irmãos espalhados pelo mundo que estão orando por vocês e por você, que constituem também uma igreja. E por causa dessas orações, bendito seja o nome do Senhor. Deus está vindo ao teu encontro com poder e glória. Deus está vindo ao teu encontro para libertar a tua alma, para abrir a tua prisão, o teu cativeiro. José foi lançado na prisão e foi liberto. Daniel foi lançado na cova dos leões e foi liberto. Os 3 hebreus também foram lançados na fornalha e foram libertos. Jeremias no calabouço também foi liberto. O filho de Deus foi lançado no sepulcro, mas foi liberto. Foi ressuscitado. Ressuscitado e glorificado como Deus, dado a Ele todo o poder no céu e na terra. E é no nome desse Jesus que fala contigo essa noite, que profetizamos a você, saia da tua prisão em nome de Jesus. Seja o tamanho que for a tua prisão, muitos estão aprisionados em pensamentos pequenos, pensamentos rasos, sem perspectiva de um futuro, sem alegria num futuro próspero, sem vislumbrar um futuro próspero. O Senhor te chama de bem-aventurado se você tem feito grandes projetos, se você tem se libertado da tua prisão, você tem saído da caixinha e tem se permitido acreditar em coisas grandes. Em nome de Jesus, seja bem-aventurado, receba sucesso, receba bem-aventurança, receba êxito da palavra. Ó Pedro, sai da tua prisão, diz o Senhor. E saindo dela, você vai encontrar gente que estava orando por você lá fora da prisão. Seja uma prisão aqui, seja uma prisão aqui no coração ou na mente, no entendimento, na tua vida pessoal, seja onde for. Ou até uma prisão física de verdade. Chegará o momento de você sair. E a preocupação não é enquanto você está aí. É quando você sair da prisão. Tanto mental, espiritual, quanto física. O que você vai fazer quando sair daí? Tornar a ser um propício a voltar para a prisão? Ou vai mudar a tua vida para que a prisão tenha produzido em você algum crescimento? Seja ela qual for. Está acabando hoje, no domingo acaba a saidinha de Natal, né? Ou não, eles voltam só depois do Réveillon? Só depois do Réveillon. Toma jeito, se você está de saidinha de prisão,
É porque flor que se cheira você não é. Mas tem sempre um amor de Deus para um coração arrependido. Não foge, não. Não cai no crime, nem na gandaia, nem na maconha de novo, não, que o diabo vai te matar aí. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando de virar gente. Aproveita essa oportunidade de virar uma pessoa de bem, de reconstruir a tua vida. E não põe na sociedade a culpa das besteiras que você fez. Você não é vítima da sociedade. Você é vítima do teu egoísmo. E agora que você sabe disso, levanta, fica de pé, reconstrói a tua vida, que nem a sociedade, nem o diabo, nem ninguém poderão te parar. Quando você aceita isso para você, em todos os sentidos, viu, irmãos? Não só preso de cadeia, de algema, de tornozeleira. Não, a prisão aqui na mente. Ó. Tem gente que trava num pensamento, trava numa teimosia, que é igual burro quando empaca. E não vai para frente nem para trás, e o pior, não deixa os outros também ir. Sai dessa vida em nome de Jesus Cristo. Sai dessa prisão. Só a minha igreja salva, só eu sei de tudo, eu estou sempre certo em casa. Isso acontece muito entre os casais. Quando o menino forma médico, o pai mostra os calos na mão e chora. Ai, eu estou chorando porque eu sofri tanto para esse menino formar médico. Mas quando o menino sai do armário e cai aí na gandaia, é culpa da mãe. Você não tem vergonha não, irmão? Ela fez o filho sozinha? Sucesso ou fracasso vai ser compartilhado pelos dois. E não diga você, pai e mãe, depois, meu filho está grande, eu fiz a minha parte. Você está sendo omisso. Seu filho vai ter 100 anos, ele vai ser teu filho. E tua obrigação é aconselhar ele até o fim. Se ele vai ouvir ou não, é o problema dele. Sai dessa prisão também. Já criei, não tenho nada com isso. Você é omisso, você é covarde e está se eximindo da responsabilidade. Deus te deu um filho como um dom que você tem que granjear até o fim. Se você enterrar teu filho como eu enterrei o meu, aí acabou a tua missão com ele. Com ele, porque deve ter outros. Então são várias prisões. Mas se a igreja de Deus crê, falta 4 dias para acabar o ano. Nós vamos sair de todas elas no nome do Senhor Jesus. E vamos receber coisa boa de Deus para nós. Coisas que estão aí, que só não recebemos por causa da nossa intransigência. Mas que se nós permitirmos, a palavra vai entrar pelas portas, pela janela, aleluia, pelo telhado da nossa casa, e a nossa vida será inundada de coisas boas e bons sentimentos, e acima de tudo, de liberdade, de pensar, de agir, de crer numa força muito maior do que nós podemos imaginar, que nós reconhecemos e reverenciamos como nosso Deus. Recebamos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, voltamos ajoelhados aos teus pés para agradecer ao Senhor por esse culto que tu nos tem dado, aonde pudemos sentir a tua ajuda, a tua guia, a tua graça sobre as nossas vidas. No outro tempo não tínhamos esse direito, mas nos foram abertas as portas do céu, e nós recebemos de Deus essa bem-aventurança de estar diante da sua presença. Queira, Senhor, abençoar a nossa irmandade, onde quer que estejam, que possam ser cheios do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E faz, Senhor, com que a tua palavra esteja nas nossas vidas. Nós temos certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Visita cada vida, cada família. Na terça-feira, retornaremos com o culto presencial. Nos ajuda, na quarta-feira também, nos guarda e ministra sempre aos nossos corações. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 143, 143.
Jesus. Irmãos, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estenda as mãos aí em casa e ore conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe a todos nós, uma excelente semana que começa agora com vida normal. E não esqueça que terça-feira às 14 horas tem culto presencial aqui online e às 20 horas também, quarta-feira, presencial e online. A paz de Deus e a graça de Jesus junto da palavra estejam nos nossos corações. Amém.